Olá, pessoal, paz e graça com todos, galácticos e galácticas. Deus abençoe o nosso dia, quarta-feira. Irmãos, vim trazer aqui esse vídeo. Quero agradecer primeiramente aos nossos novos inscritos do canal. Agradecer ao carinho de vocês, ao amor de vocês, a paciência, a compreensão. Está sempre junto conosco, nos ajudando. Eu tinha um projeto, um plano de chegar a 20 mil inscritos até o final do ano, irmão. Tá com quase 50 mil, falta 4 mil para bater 50. 4 mil, quem sabe, né, até o final do ano, né? Agradeço a vocês, que Deus abençoe, irmãos. Graças a vocês que eu estou aqui, porque não é fácil, né, irmãos? A gente está aqui na internet, ainda mais contra, né, uma grande multidão, e não é fácil. Ontem eu estava numa live, essa aqui é uma irmã de organista, 22 anos de organista, lá em Uberlândia, né? Ela mandou uma carta no grupo. E aí eles estão apagando. As pessoas estão mandando carta nos grupos, a ordem é para apagar. A ordem é para não deixar as pessoas se despedirem no microfone, no culto, e se mandar no grupo as cartas de renúncia, é para apagar as cartas. E o ancião fez uma carta ali, depois respondendo ela. Ela pôs no grupo, apagaram, e depois fizeram uma carta ali respondendo ela. Eu vou ler para vocês aqui. Ontem eu estava lá no TikTok, na live, aí apareceu um rapaz lá da congregação, né? Sobe na janela lá pode subir até 8 pessoas. E aí ele falou assim: eu era da Assembleia, já fui em outras denominações, já conheci a presbiteriana, já conheci tudo. E eu fui para a congregação e eu estou feliz lá, piririm, pororão, já li a Bíblia 4 vezes e a congregação é a que eu mais encontrei perfeita. E aí na gente na live ali, debatendo. Aí ele pegou e falou assim: olha para você ver como uma congregação diferente, como prega diferente. Eu falei: vai, Mó, fala para mim. Ele pegou e falou assim: então, tinha uma mulher que o marido dela é pastor da igreja presbiteriana e ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. E aí, minha esposa levou ela para congregar na congregação e chegou lá, o cooperador não sabia ler nem escrever e na hora da pregação e da palavra de Deus, Deus tomou aquele cooperador e pregou a vida dela todinha. Adivinhou, tipo, o que ela tinha passado, o que estava acontecendo na vida dela. Então, tipo assim, eu falei: irmão, mas cadê a pregação do evangelho? Arrependimento, santificação, reconhecimento, sacrifício de Jesus na cruz. Então, para eles, a pregação do evangelho é adivinhar a vida das pessoas e pregar coisas materiais. Mas vamos ler essa carta aqui dessa irmã, lá de Uberlândia, que ela colocou aqui. Vou falar o nome dela aqui, porque a Vanessa Lemes, lá de Uberlândia. Minas Gerais, Uberlândia, o negócio é feio, cada coisa. Vamos ver aqui, ela colocou essa carta dizendo o motivo que ela estava saindo da CCB. E aí teve retaliação do CCBiano, né? Então vamos lá. A paz do nosso Pai eterno e do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Orquestra Irmandade do Planalto, eu, organista Vanessa Lemes Santos, venho através dessa fazer o meu desligamento da CCB. Desde 2020, o Senhor Jesus Cristo vem me mostrando visões, sim, revelações da parte do Senhor Jesus Cristo amado. E também venho estudando a palavra, a Bíblia, né? Em casa e orando muito para que eu possa caminhar no caminho do Senhor Jesus e obedecer a verdade na sua palavra. E assim, o Senhor Jesus Cristo amado tem me conduzido. As visões que tive, vejo hoje se cumprindo. Os cultos da CCB voltaram da pandemia e, ao invés dos pregadores pregar a verdade da palavra do Senhor Jesus, voltaram pregando prosperidade e profecias terrenas. E muitos, preocupados com as coletas, não pregam o evangelho genuíno. E não ensinam a irmandade em se preparar para a grande tribulação que está às portas. Ensinam a irmandade dormirem em sono profundo, sendo que os profetas, os apóstolos, sofreram mortes aterrorizantes. O ministério
acha que somos melhores que os profetas e os apóstolos, que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Claro que não. O único sinal que o Senhor Jesus Cristo deixou para esta geração foi o de Jonas. Não esperem outros sinais, pois passa o céu e passa a terra, mas a palavra, que é a Bíblia, né, do Senhor Jesus Cristo, jamais passará. Na CCB, desde a minha infância, tem aprendido que o caminho é a CCB e que não o Senhor Jesus Cristo, não o Senhor Jesus, e que a obra é tudo o que você faz na CCB, sendo que a obra de Deus, eles falam que é tudo o que acontece na CCB, né? Trabalhar na obra, nas construções, né? Sendo que a obra de Deus é que creia naquele que me enviou, de Jesus, né? Que obra de Deus? É crer naquele que me enviou. João 6, 29. E a CCB disse também que a graça, que é a graça, sendo que a graça maravilhosa foi a obra que o Senhor Jesus Cristo, amado, consumou por nós na cruz, obra de redenção e salvação e perdão de nossos pecados, porque todos pecaram e foram destituídos da glória do Pai eterno. Romanos 3, 23. Tenho aprendido muito através do Espírito Santo, lendo a Bíblia. Eu busquei receber o conhecimento da verdade. Bíblia, palavra do Senhor Jesus Cristo, não dá mais para ficar dentro da CCB, ouvindo outro evangelho, outras pregações que não sejam as escrituras, a Bíblia, né? Tenho sede da verdade e da justiça do Senhor Jesus Cristo. E isso me faz dedicar a ter cada vez mais conhecimento da sua palavra, a Bíblia, não que o ancião pega. O Senhor Jesus Cristo, amado, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Ele também disse: também, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, 20. Sobre a Santa Ceia, ela fez uma bela carta aqui, uma análise forte, irmão. Sobre a Santa Ceia da CCB, também vi que não confere com a Bíblia. Seu pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, e o vinho e o sangue, para que enterrar o Senhor Jesus Cristo novamente? Isso aí é muito grave na CCB, porque eles creem que mesmo depois, após o culto, aquele pão da Santa Ceia, aquele sangue é o corpo de Cristo, mesmo acabando, encerrando ali a cerimônia de culto, aquele pão e o sangue realmente é o corpo de Cristo, né? E o sangue, e eles enterram. Então, eles estão enterrando Jesus novamente, né? É um negócio muito para se pensar, né? Enterram o Senhor Jesus Cristo novamente? Ela pergunta, né? Onde está escrito na palavra, Bíblia, que tem que enterrar o pão e o vinho, que significa o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Irmãos, eu não concordo com a CCB fazer parte da Federação FINC, ligada à ONU. Não podemos aceitar outras entidades e espíritos. Entidades e espíritos. Devemos ficar firmes, ligados ao Pai Eterno e no Senhor Jesus e no Espírito Santo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Segundo Pedro 3, 18. Fica aqui o convite para os irmãos e irmãs que quiserem me visitar e fazer tocata. A porta da minha casa está aberta. Acho difícil, irmãos, porque são muitos CCBanos, sai do CCB e já não considera como irmãos nem amigos, né? Vou terminar essa porque, se for para mim expor tudo aqui, os erros da CCB, que não enquadra na Bíblia, vai virar um livro. A CCB é uma instituição dominada por homens, olha só, cheios de hierarquias
que falam do Senhor Jesus Cristo e não praticam o que o Senhor Jesus Cristo determinou. Eu deixo aqui e digo, toda irmandade e orquestra que estou ligada no Senhor Jesus Cristo, amado, e na verdade da sua palavra, Bíblia, até ao fim. A paz seja com todos vós, está em Cristo Jesus. Aí vocês viram aí, irmãos, a carta dela, muito forte, organista, né? 22 anos organista, praticamente nasceu dentro da congregação. E aí depois essas cartas no grupo aí, muitos deles não estão aceitando. E aí o ancião resolveu colocar uma carta lá respondendo ela, né? Para, né, a irmandade, né? Para tentar justificar a irmandade, por que ela está saindo? Se o que ela falou é certo ou errado. Então nós vamos analisar aqui agora, junto com você, o que o ancião escreveu, gente. E você, meu Deus do céu, cara, é triste, cara. É triste ver como esse ministério... Como que a CCB, o povo está cego do conhecimento. E, gente, quando eu faço esses vídeos, não é para você que está aí na congregação, que tem um puro e sincero coração, que quer servir a Deus. Mas, gente, sem as escrituras, não tem como, gente. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a verdade, gente? É as escrituras, gente. É as escrituras. E olha que vocês sabem que eu creio no dom de Deus. Eu creio que Deus faz obra. Deixa eu só responder aqui. Deixa eu só responder aqui muito importante. Então eu creio, gente, não é você que está dentro da igreja, você que precisa, entendeu? Você que ama a Deus. Nós precisamos ter base na escritura. Olha aqui, se você que é da CCB, ou vamos conversar junto, veja o que esse Ião escreveu aqui, ó. Veja o que você escreveu para ela aqui, ó. No grupo, né? Apagaram a carta dela e ele jogou esse aqui, o ancião. Então vamos lá, ó. Cristo não conviveu com doutores. Que Jesus Cristo não conviveu com doutores, né? E 12 anos ele já estava no templo disputando as palavras com os mestres lá, né? Você está escrito, por isso que a gente precisa ler essa escritura, ter conhecimento, porque senão fala essas besteiras que o ancião tentando refutar ela, fala isso aqui, ó. Cristo não conviveu com os doutores, nem com os escribas, mas ele disputava. Jesus confrontava dentro das escrituras os rabinos, os fariseus, sacerdotes da época, doutores da lei. Como que Jesus não confrontava eles? Não convivia porque Jesus era a palavra, era o verbo que se fez carne, senhor ancião. Ele era o verbo que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Então ele não convivia com doutores e nem com os escribas, nem com os sacerdotes da época, né? Antes, com esse grupo, teve muitos problemas, então, porque ele era o verbo e ele confrontava com os falsos ensinamentos daquela época, o que está acontecendo hoje, né? Muitos problemas. Porque não serem homens simples, por não serem homens simples e humildes, quer dizer que nem os anciões do braço, vocês não são simples e humildes, reconhecer que vocês precisam voltar às escrituras, que vocês erraram ao longo do tempo, inventando tópicos, falsos, tópicos, que tudo era pecado e que hoje está tudo liberado. É vocês, que você está falando de vocês mesmo aqui, ó. Antes, com esse grupo, teve muitos problemas, por não serem homens simples e humildes. Olha só. Então, vamos lá, gente, continuando aqui, ó. Então, ele diz, ó, porque eles não serem homens simples, humildes, rabinos, sacerdotes da época, doutores da lei, né? Por não serem homens humildes. Não absorvia a humildade e a simplicidade de Cristo, né? Humildade e simplicidade não tem nada a ver em ser leigo no conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada a ver. Pobreza não é humildade, e riqueza não é soberba, não tem nada a ver, viu? Então, ele está dizendo aqui que vivia... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem também. Então, ele vivia, né, na humildade, na simplicidade de Cristo. Eles não conheceram a Cristo, Messias. Não, essa carta aqui, ele está tentando refutar, mano. Não discerniam a sua voz.
não viviam os seus ensinamentos. Claro, por isso que Jesus veio, né? Porque estava tudo errado, né? Pois não andavam na luz divina. Ele está falando do doutores do tempo. Será que não é vocês isso aqui, essa carta? Mas eram teólogos. Teólogos, meu Deus do céu. Letrados, estudiosos na Bíblia. Então ele está dizendo aqui que aqueles homens letrados na Bíblia, que viviam no seu entendimento, não reconheceram Cristo, né? Estudiosos na Bíblia. Por outro lado, Cristo se relacionou com todos os sedentos de coração, que buscavam a Deus em toda a sua alma e entendimento, né? E por amarem de verdade, o adoravam em espírito e verdade. Eram homens e mulheres simples, sua maioria iletrado. Então ele está dizendo aqui, ó, então agora ele está usando lá homens estudiosos, teólogos, né? E aqui os discípulos que Jesus viviam eram homens que não tinha letra, né? Que não tinha conhecimento, iletrado, sem estudo, não era, nunca se tornaram teólogo. Meu filho, ancião, esses homens que não tinham conhecimento sobre Cristo, eles andaram com Cristo. Jesus era o mestre. Ele era chamado Rabi, Rabi. Mestre, mestre. Ele era o mestre. Jesus, com 12 anos, ensinava. Teve lá que foi, não foi? Paulo ficou procurando, com José José procurando. Quando foi ver, ele estava dentro do templo, disputando as escrituras com aqueles homens daquela época, com 12 anos. Claro que os discípulos não tinham conhecimento, mas eles andaram com o mestre. Eles viveram com o mestre, aprendendo dia após aprenderam da própria fonte. Eles aprenderam da própria fonte. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, tudo aquilo que eles aprenderam. Eles não eram... O que nós vai falar? Onde que a gente vai? Eles... Meu filho do céu, o ancião do céu, meu Deus, gente, como que vocês veem um ancião falar uma coisa desta? Ai, Jesus, não é fácil não, gente. Então, ele é sedento de coração que buscava a Deus com toda a sua alma, entendimento, e por amarem a verdade, adoraram em espírito e em verdade. Eram homens e mulheres simples, na sua maioria iletrados, sem estudo, não eram e nunca se tornaram teólogos, mas foram cheios do Espírito Santo. E eles aprenderam, Jesus lhe falava nos montes, lhe pregavam nos barcos, ensinando, falava ali parábola. Eles não aprenderam nada, né, irmãos? Foi tudo pelo Espírito Santo, nada, né? O Espírito Santo lhe fará lembrar todas as coisas, tudo aquilo que vocês aprendeu, tudo aquilo que você leu. Foi exclusivamente o Espírito de Deus que fez esses homens servos de Deus, cheios de fé, e alguns deles os formaram apóstolos de Jesus Cristo. O que eles faziam quando chegavam na cidade? O ancião não disputava na sinagoga sobre as escrituras? Não era assim que eles faziam? Qual o conhecimento que eles tinham, esses homens? Do próprio Jesus Cristo. Do próprio Jesus Cristo. Esses o adoravam em espírito e verdade, falando discípulos, né? Tiveram a Cristo como seu único caminho verdadeiro e fonte de vida e saber. Você já disse tudo aqui. Fonte de vida e saber. Aprenderam do próprio mestre. Eles não eram pessoas sem conhecimento, não. Eles aprenderam, você mesmo diz aqui, ó, que ele era a fonte de vida e saber. Eles aprenderam com o próprio mestre. A Cristo serviram e somente a ele deram glória e louvor. Olha. Cristo tornou-se o seu único intercessor para com Deus. Isso é todos nós, para Pai, Criador, sendo ele fiel a Cristo até a morte, alcançando tão desejada salvação. Então ele faz apologia à ignorância, dizendo que os apóstolos eram ignorantes, não sabiam nada, não tinham conhecimento, somente o Espírito Santo. Se era só o Espírito Santo, eles não aprendiam nada, não aprenderam nada com Jesus, não estiveram com Jesus, não andaram com Jesus. Quantas parábolas nós temos até hoje escritas nos evangelhos, Lucas, Tiago, eles não sabiam nada. Evangelho de Lucas, de Marcos, né? Não sabe nada. Paulo,
Mateus, né? Era tudo leiga, tudo. Lucas não era médico. Eles aprenderam da própria fonte, vocês ignoram o conhecimento das Escrituras para achar que basta ter o Espírito Santo. Meu Deus do céu, gente. Então, mais uma irmã que anunciou, comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe a sua opinião sobre a fala desse ancião, gente. Qual é a sua opinião, fala desse ancião? E da irmã também que fez essa carta aí. Não é fácil não, irmãos. Eles estão atacando a Escritura, atacando o conhecimento bíblico. Eles estão... E agora eu pergunto, como é que vai ficar a CCB se eu sei que em vários lugares aqui, vários países, vários estados, vários países, vários municípios, eles estão se escondendo, se reunindo juntos para fazer teologia e estudar a Bíblia. O grupo que eu estava aqui do irmão Gabriel, tem um monte de irmão da CCB lá fazendo teologia. E aí, como vocês vão fazer? Vocês vão tirar tudo para fora? Porque vocês não querem que as pessoas descubram a verdade, que vocês não sabem nada, né? Nem Espírito Santo vocês têm. Vocês não fazem obras, vocês não fazem milagre, não fazem nada. Cadê os... Então, se vocês são cheios do Espírito Santo, por que na pandemia vocês não mostraram para o povo? Cadê o Espírito Santo de vocês? Cadê as obras? Cadê os milagres? Cadê os milagres no braço, nos cultos online? Cadê os calamanaia lá no braço, do dom de Deus, que eu creio, tá? Cadê? Nem língua vocês falam no braço. Cadê o Espírito Santo? Na sua cabeça? O que vem na sua cabeça você fala? E os sinais tem que não os que creem. Cadê os sinais? Comente aí, deixe seu like, no canal, irmãos. A gente morre, não vai tudo, não adianta não. Esses homens, eles são apologia à ignorância. Porque eles são ignorantes. Como eles não têm conhecimento, eles não querem que você tenha. Porque se você tiver, você vai entender que o que eles pregam não está na Escritura. Comente aí, deixe um grande abraço, irmãos, com Deus. Tente fazer o vídeo curto, mas não tem jeito. Ô, povinho, gente. O que você acha da fala dos anciões, irmão? Desse ancião aí? Que os doutores da lei conheciam tudo. E os ignorantes, Jesus andou com os simples. Mas eles aprendiam do próprio Cristo. Jesus falou, ide por todo mundo anunciar o evangelho. O que era o evangelho? Tudo aquilo que ele aprendeu de Cristo Jesus. Eles aprenderam da própria fonte. Jesus era chamado de mestre, de rabi. Eles aprenderam com o mestre. O ancião faz uma carta dessa aí, gente. Um grande abraço. Só Jesus na causa.